Seja bem-vindo ao Fogueira Sonolenta. Sente-se perto do fogo, respire fundo e me diga: de onde você está ouvindo esse vídeo agora? E que horas são aí? Hoje, vamos viajar para uma época de lendas, gelo e coragem. Imagine-se no norte gelado da Escandinávia, cercado por florestas densas, montanhas brancas e mares revoltos. Você está prestes a viver uma noite inteira em um vilarejo viking e precisa sobreviver ao frio, à escuridão e aos mistérios que rondam a floresta. Feche os olhos ou apenas deixe o som te guiar. Vamos descobrir se você conseguiria mesmo sobreviver a uma noite no norte viking. O vento cortava como lâminas invisíveis quando você abriu os olhos. A madeira da casa longa rangia sob a força da nevasca do lado de fora. E o cheiro de fumaça de lenha queimando se misturava ao perfume rústico do couro, da lã molhada e da terra. O fogo ao centro do salão ainda crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira esculpida com runas. Você acordou em meio a estranhos. Homens de barbas espessas e olhos atentos, mulheres envoltas em mantos grossos, preparando algo numa panela de ferro. As crianças brincavam com bonecos de palha, e um velho cantava uma canção antiga, em um idioma que você mal conseguia compreender, mas que parecia ecoar na alma. Você não sabia como havia chegado ali. A última lembrança era de estar em uma floresta densa, fugindo de algo, ou talvez procurando abrigo. Mas agora estava ali e precisava entender o mundo ao seu redor. Um homem alto se aproxima. Ele segura um machado com uma tranquilidade assustadora, mas seu olhar não é hostil. Está em Skogvindr agora, diz ele com voz grave. A terra dos ventos e dos espíritos. Vai precisar de coragem, visitante. A noite não perdoa os fracos. Ele aponta para fora. Lá fora, além da porta coberta por peles, o mundo era branco, vasto e perigoso. O céu sopra nuvens espessas sobre o vilarejo viking. A claridade do dia é vencida pouco a pouco por tons acinzentados, e a brisa que desce das montanhas torna-se mais afiada, mais íntima, como dedos gelados que escorrem pela pele. O cheiro do sal do mar se mistura com a fumaça das chamas que começam a nascer ao redor da aldeia. São fogueiras, pequenas tochas, fornos sendo alimentados com gravetos secos e pedaços de madeira cortados pela manhã. Você observa os habitantes se movimentando com precisão silenciosa. Nada é feito por acaso. Cada passo parece herança de gerações. As mulheres cobrem as janelas com peles para impedir que o vento invada seus lares. Crianças pequenas são enfaixadas em mantos de lã e colocadas junto às mães, perto do fogo. Os homens afiam as últimas lâminas, prendem cordas em ganchos, conferem os trenós. Alguns levam machados nas costas, outros apenas as mãos, firmes, calejadas, acostumadas ao peso do trabalho e da sobrevivência. Você sente o frio começar a morder sua respiração. Cada sopro sai de seus lábios como uma pequena nuvem. O casaco grosso emprestado por um dos aldeões já não parece suficiente. Eles, no entanto, estão acostumados. Não reclamam. O frio não é um inimigo, é parte da vida. Um dos ancianos se aproxima. Ele caminha com a coluna ligeiramente curva, segurando um cajado simples, esculpido com símbolos que você não reconhece. Seu rosto é um mapa de invernos passados, e sua voz soa como madeira seca sendo queimada. Ele diz algo em nórdico antigo, mas, percebendo sua confusão, aponta para o centro da vila, onde uma grande fogueira começa a ser acesa. O ritual da noite está prestes a começar. Você caminha até lá. O som da lenha estalando cresce em seus ouvidos. O calor do fogo toca seu rosto como um carinho depois de um longo dia. Ao redor, os vikings se reúnem. Homens e mulheres sentam-se lado a lado. Alguns trazem instrumentos simples, tambores, chifres, flautas rudimentares. Uma música ancestral começa a nascer, profunda, quase hipnótica. É como se a própria terra cantasse por meio deles. Você se senta. Alguém lhe oferece uma caneca de hidromel morno, doce e ardente.
Ao prová-lo, sente a garganta se aquecer por dentro. O líquido parece iluminar seu peito, afastando o frio. O ancião começa a contar histórias, lendas de deuses, de mares revoltos, de lobos e dragões do norte. Sua voz se mistura ao vento, ao som das chamas, ao ritmo dos tambores. Você não entende todas as palavras, mas entende o sentimento. É como sonhar acordado, como voltar a um tempo esquecido. O frio ainda está lá, mas agora ele é diferente. Ele não assusta. Ele apenas lembra você de onde está, em uma noite no norte viking, entre guerreiros silenciosos e chamas ancestrais, tentando sobreviver não apenas ao clima, mas à estranheza de estar tão longe do seu tempo, do seu mundo. Mas o mais estranho é que você começa a gostar disso. A noite segue seu curso com uma calma estranha, como se a própria natureza segurasse o fôlego. O crepitar da fogueira ainda dança, lançando sombras tremeluzentes nas paredes da longa casa de madeira, enquanto o cheiro de fumaça impregnado no ar se mistura com o aroma do couro, do suor e da terra úmida. Você nota que, mesmo em repouso, os moradores do vilarejo continuam atentos. Os homens mantêm suas armas ao alcance, os escudos apoiados nas vigas e alguns até dormem com uma mão sobre o machado. Não é apenas por cautela exagerada. Há lendas sussurradas entre eles sobre criaturas que rondam os bosques, sombras ancestrais que odeiam o fogo e o aço. Um velho se aproxima de você, coberto por peles grossas e com o rosto riscado por cicatrizes do tempo. Ele senta-se ao seu lado, silenciosamente, apenas observando o fogo. Após alguns minutos, ele murmura, quase como se falasse para o próprio crepitar das chamas. Aqui, garoto, não se dorme como dormem os homens do sul. Aqui, o silêncio também fala, e o frio também escuta. Você sente um calafrio que não tem origem apenas na temperatura. O velho continua, com os olhos fixos no fogo. A floresta nos respeita, mas exige respeito em troca. Não se sai sozinho à noite, não se assovia no escuro e, jamais, olhe para trás se ouvir passos entre as árvores. Você engole seco. Lá fora, a neve já cobre as trilhas e o vento sussurra através das fendas da parede. Os sons da natureza são diferentes neste lugar, mais graves, mais solenes, como se cada árvore guardasse segredos antigos demais para serem contados. Em uma das extremidades da casa, uma mulher mais jovem distribui peles aos visitantes, fazendo sinais discretos para que fiquem próximos ao fogo. Não por gentileza, mas por segurança. Você entende que há algo mais do que o frio a ser temido. Com o tempo, seu corpo começa a se acostumar com o calor da lareira, mas sua mente permanece alerta. Um bebê começa a chorar ao fundo, e logo a mãe o embala com um canto monótono, quase ritualístico. Cada palavra daquela canção de ninar soa como parte de um feitiço, como se o próprio ato de cantar servisse para manter o mundo natural afastado da casa. As vozes vão sumindo, uma a uma. As pessoas adormecem ou fingem dormir. A chama do fogo ainda dança, mas já não brilha tão intensamente. Você se deita sobre a palha, envolvendo-se nas peles dadas. Seus olhos, porém, seguem abertos, observando o teto rústico de madeira. Lá fora, o vento uiva. E você se pergunta, seria apenas o vento? A noite no norte viking está apenas começando. A noite já avançava, e o céu escuro sobre o vilarejo viking estava pontilhado por estrelas que pareciam vigiar silenciosamente cada passo dado pelas pessoas que viviam ali. O frio do norte apertava, fazendo o ar parecer cortante, mas também nítido e puro. Enquanto você caminha lentamente pelas trilhas de terra batida, observa os detalhes que tornam aquela pequena comunidade tão única e viva. Casas feitas de madeira robusta, com telhados cobertos por camadas de grama e musgo, exalam o cheiro úmido da floresta próxima, misturado com o aroma da fumaça que sobe pelas chaminés. O estalido do fogo dentro das casas é quase constante, um som que traz conforto e segurança diante da escuridão e do silêncio externo. Lá fora,
alguns aldeões terminam de ajeitar suas ferramentas, guardando-as com cuidado para o próximo dia. O som das vozes, baixas e cadenciadas, conversando sobre os acontecimentos do dia, preenche o ar com uma sensação de rotina tranquila, apesar das dificuldades. Você percebe o cuidado com que os mais velhos ensinam os jovens, compartilhando sabedoria sobre caça, pesca, cultivo e as leis não escritas que mantêm a ordem entre eles. Mais adiante, uma mulher está sentada próxima a uma fogueira, fiando lã com mãos habilidosas e delicadas, enquanto seu filho pequeno repousa em seu colo, com os olhos lentamente se fechando para o sono. A cena transmite uma sensação de ternura e proteção que contrasta com a dureza do ambiente ao redor. Você sente a importância daqueles pequenos momentos que fazem a vida valer a pena mesmo nos tempos difíceis. No centro do vilarejo, a fogueira principal arde intensamente, rodeada por figuras robustas e envergadas pelo tempo, seus rostos iluminados pela chama que dança. Eles compartilham histórias de batalhas passadas, de deuses e monstros, com vozes firmes, mas carregadas de emoção. Cada palavra parece criar uma teia invisível que une todos ali, passando a força ancestral do povo viking. Enquanto isso, os jovens mais audaces praticam o manejo das armas, seus golpes cortando o ar em movimentos precisos, preparados para qualquer ameaça que possa surgir. O som metálico das lâminas contra os escudos reverbera suavemente, um lembrete constante da necessidade de estar sempre alerta. Você sente o vento frio que vem do mar, trazendo consigo o cheiro salgado e umidade, misturando-se com o aroma da terra e da madeira queimada. Ele carrega também uma sensação de mistério e respeito. O mar é ao mesmo tempo fonte de sustento e de perigo, seu vai-vem imprevisível como a própria vida. Olhar para cima e ver as estrelas mais uma vez acalma a mente. Você se imagina navegando em um drácar, desafiando as ondas e o destino, guiado pela luz distante dos astros e pela coragem que pulsa no coração de cada viking. O silêncio da noite é quebrado pelo canto suave de um pássaro noturno, e você se deixa envolver pela atmosfera quase mágica daquele momento. A escuridão não é mais um inimigo, mas um abraço tranquilo, um convite para repousar e renovar as forças. Antes de se afastar para descansar, você passa por uma pequena cabana onde um velho sábio medita em silêncio, sua figura serena refletindo a paz que só o conhecimento profundo da natureza e da vida pode trazer. É como se o tempo naquele lugar tivesse um ritmo próprio, lento e constante, perfeito para quem deseja se perder nas histórias e sonhos do norte viking. A aurora ainda não tinha rompido o véu escuro da noite quando você se levanta lentamente, sentindo o corpo pesado pelo frio que permanece constante, mesmo dentro das cabanas rústicas do vilarejo. O ar é cortante e limpo, carregado com o perfume da terra molhada e das árvores que cercam o assentamento. Lá fora, a névoa leve começa a se erguer, envolvendo as casas com um manto branco e silencioso. Os primeiros sons do dia surgem tímidos, um galho que se quebra ao longe, o farfalhar das folhas tocadas por uma brisa suave e o canto esporádico dos pássaros despertando. Aos poucos, a vila desperta de seu sono, e você observa as pessoas saindo de suas moradias, vestindo peles e lãs grossas para se proteger do frio cortante do norte. Na margem do rio próximo, alguns homens já preparam suas embarcações para a pesca matinal. O som da água corrente se mistura ao ruído suave dos remos tocando a madeira, enquanto as redes são cuidadosamente estendidas para o trabalho do dia. Há uma sensação de ritmo e propósito naquele cenário. Cada gesto é repetido com precisão, fruto de anos de tradição e necessidade. Você decide seguir até a floresta que cerca o vilarejo, onde os caçadores se reúnem para organizar suas armadilhas e instrumentos de caça. O ambiente ali é diferente, mais silencioso e misterioso. O aroma das árvores resinosas, do musgo e da terra úmida criam uma atmosfera quase mística. Os caçadores falam em sussurros, atentos a qualquer movimento, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos. Enquanto caminha pelo caminho estreito entre as árvores, você percebe pequenos sinais da vida selvagem, pegadas de cervos,
penas caídas e até o farfalhar distante de um animal correndo. É fácil imaginar as dificuldades enfrentadas por aqueles que dependem da floresta para sobreviver, lidando com o perigo constante e a imprevisibilidade da natureza. No retorno ao vilarejo, encontra uma mulher preparando um fogo para cozinhar o alimento que será compartilhado na mesa comunitária. O crepitar da lenha, o aroma da carne assando lentamente e o calor suave da chama criam um contraste acolhedor com o frio externo. É nesse momento que você sente a verdadeira força da comunidade viking, a união diante das adversidades, o respeito mútuo e o espírito indomável que mantém aquela cultura viva. Enquanto o sol tímido começa a pintar o céu com tons de laranja e rosa, você se senta perto da fogueira central, contemplando a vida simples e ao mesmo tempo cheia de significados daquele lugar. O tempo parece desacelerar, convidando a reflexão e a paz interior, elementos essenciais para suportar as duras realidades do norte. A luz do dia começa a se espalhar lentamente pelo horizonte, banhando o vilarejo em um tom dourado suave que parece aquecer mesmo o ar gelado do norte. Você sente a serenidade dessa manhã, um momento raro de paz antes que as tarefas do dia se iniciem com toda a intensidade que a vida viking exige. As crianças já começam a despertar, suas vozes suaves quebrando o silêncio da aldeia. Você observa uma pequena garotinha brincando perto de uma pilha de lenha, seus olhos curiosos e cheios de vida explorando o mundo ao seu redor com inocência e fascínio. A simplicidade desses momentos contrasta profundamente com a força e a resistência que os adultos precisam demonstrar para garantir a sobrevivência da comunidade. Enquanto caminha pelos caminhos entre as casas, você encontra um grupo de artesãos trabalhando com concentração em suas criações. Um ferreiro moldando uma lâmina com golpes precisos, uma tecelã entrelaçando fios com habilidade e paciência, e um carpinteiro ajustando as peças de madeira para reparar uma embarcação. Cada um deles, com sua dedicação silenciosa, mantém viva a alma do vilarejo. O som distante de um tambor começa a ecoar, marcando o ritmo de uma celebração que se aproxima. Você sente o ar mudar, uma energia sutil que mistura reverência e alegria. É uma lembrança de que, mesmo diante das dificuldades, os vikings sabiam celebrar a vida, seus deuses e suas conquistas, criando laços que fortaleciam a comunidade. Você se aproxima da praça central, onde um círculo de pedras antigas parece guardar os segredos de gerações passadas. Ali, os mais velhos se reúnem para compartilhar histórias, rituais e ensinamentos que passam de boca em boca, mantendo vivas as tradições ancestrais. O respeito e a conexão com o passado são palpáveis e você sente que está sendo parte de algo maior, uma corrente contínua que liga o presente ao longínquo passado. Ao cair da tarde, a luz do sol se torna mais suave, filtrando-se pelas copas das árvores que cercam a aldeia. O canto dos pássaros mistura-se com o murmúrio do vento, criando uma melodia natural que embala os pensamentos e acalma o espírito. Você respira fundo, sentindo a paz daquele momento, sabendo que amanhã trará novos desafios, mas também novas histórias para contar. Com o cair da noite, o vilarejo parece se transformar. A luz suave do entardecer vai dando lugar a uma penumbra misteriosa, enquanto as primeiras estrelas surgem no céu limpo do norte. O frio volta a se intensificar lentamente, deslizando pelas paredes das casas, penetrando pelas fendas e exigindo mais uma vez o calor das mantas, das fogueiras e da companhia. Você caminha devagar pelas trilhas entre as cabanas, sentindo a terra fria sobre os pés, ouvindo o leve rangido da madeira quando o vento sopra mais forte. A bruma retorna, densa e baixa, arrastando-se sobre o chão como um manto silencioso. Ela envolve as construções e confunde os sentidos, tornando tudo mais quieto, mais íntimo. O vilarejo parece suspenso no tempo. Em uma das casas, você escuta cânticos baixos. São vozes femininas entoando hinos antigos, talvez uma prece às deusas da natureza ou um pedido de proteção aos espíritos das florestas. As palavras são quase incompreensíveis, mas a melodia é suave e hipnótica. Você se aproxima discretamente e observa pela fresta.
mulheres sentadas em círculo, com ervas queimando ao centro, exalando um perfume adocicado e terroso que perfuma o ar ao redor. As sombras dançam nas paredes, como se as ancestrais também estivessem ali, ouvindo. Mais adiante, perto do estábulo, um homem cuida dos animais, falando com calma com cada um deles, como se fossem velhos amigos. Ele verifica os potes de água, oferece restos de feno, cobre com mais cuidado os pequenos cabritos que nasceram há poucos dias. Não há pressa, apenas presença. Você percebe como, até nos gestos mais simples, há um respeito profundo pela vida. No centro da vila, a grande fogueira volta a ser acesa. As chamas se elevam lentamente, lançando sua luz laranja e dourada sobre os rostos dos que se aproximam em silêncio. Ninguém fala alto. Todos parecem entender que essa é uma hora sagrada, a hora do descanso, da reflexão, da conexão. Sentam-se em bancos rústicos ou no chão mesmo, envoltos em peles de lobo ou urso, sentindo o calor do fogo e o conforto da coletividade. Um ancião se levanta. Seu cabelo grisalho é longo e preso com tiras de couro, sua barba trançada como manda a tradição dos mais velhos. Ele segura um cajado entalhado com runas, e sua voz, embora cansada, soa firme e pausada. Começa a contar uma história antiga, não de guerras, mas de sabedoria, sobre como os ventos do norte trouxeram mensagens dos deuses, sobre como o mar ensinou os homens a serem pacientes, sobre a vez em que os lobos, famintos, cercaram o vilarejo e um único caçador conseguiu desviar sua rota sem matar um só deles. Você fecha os olhos por um momento e se deixa levar por aquela voz, sentindo o corpo se acomodar contra uma pedra aquecida pelo fogo. O tempo desacelera. O som das chamas, das palavras, do vento soprando suavemente entre as árvores, tudo se mistura numa harmonia que acalma a mente. Os músculos relaxam, a respiração se aprofunda. Lentamente, as histórias vão diminuindo. Um a um, os aldeões se levantam e retornam às suas casas. A fogueira arde mais baixa, crepitando em brasa. E agora o vilarejo repousa. Apenas a natureza permanece desperta. O canto de uma ave noturna, o suave uivo distante de um lobo solitário e o rumor das folhas que dançam com o vento gelado. Você também se levanta, caminha até sua cabana e deita-se sobre uma cama simples de palha coberta por peles espessas. O teto de madeira parece abrigar séculos de histórias, e ali, envolvido pela calma absoluta daquela noite no norte, você sente que pertence. Um estranheiro talvez, mas agora parte de algo maior, do ritmo da natureza, do silêncio que fala, da paz que só existe onde o tempo é respeitado. E então, aos poucos, os olhos se fecham, e o sono chega como a névoa, lento, suave e inevitável. A manhã surge como um sussurro, quase imperceptível. Os primeiros raios do sol se insinuam entre as frestas da madeira, criando faixas douradas que cortam a penumbra da cabana. O silêncio ainda impera, mas é um silêncio vivo, cheio de pequenos sons sutis, o estalo da madeira se expandindo com o calor, o leve farfalhar das peles, o som suave da própria respiração. Você se espreguiça devagar, sentindo o peso agradável do corpo ainda aquecido pelo sono. Lá fora, o mundo começa a acordar mais uma vez. Mas não há pressa. No norte, tudo tem seu tempo. Você se senta, calça suas botas gastas e envolve os ombros com um manto de lã espessa. Ao abrir a porta da cabana, o ar frio da manhã te recebe com um abraço cortante, mas revigorante. A aldeia está serena. A névoa da noite ainda paira sobre o chão, cobrindo tudo com uma camada branca e macia. As árvores ao redor estão imóveis, como guardiãs antigas observando em silêncio. Cada galho carrega gotas de orvalho que brilham sobre a luz crescente do sol. Um cenário que parece saído de um sonho, ou talvez um sonho que nunca acaba. Você caminha em direção ao bosque, atraído por uma trilha pouco usada, quase escondida entre os arbustos. Os sons da floresta vão surgindo devagar. Um esquilo saltando de galho em galho, o bater de asas de um corvo distante, o som da água correndo em algum riacho escondido. O chão é macio, coberto por folhas úmidas, musgo e raízes entrelaçadas. Ao chegar a uma clareira, você se depara com um círculo de pedras cobertas por líquen e tempo.
um lugar antigo, onde os mais velhos dizem que os espíritos dos antepassados se reúnem para ouvir os pensamentos dos vivos. Você se senta ali, em silêncio, e apenas observa. Sente o frio no rosto, o calor no peito e a paz rara que só lugares sagrados transmitem. Na volta ao vilarejo, o movimento já começou. As mulheres estão moendo grãos, os homens dividindo as tarefas do dia. Há um ritmo coletivo, quase sem palavras, onde cada um sabe exatamente o que deve fazer. Você ajuda a carregar lenha, trocando sorrisos breves com outros moradores, compartilhando o calor de uma rotina vivida com respeito e propósito. Um velho pescador te chama para acompanhá-lo até o lago. Vocês caminham juntos, em silêncio, os passos ritmados no chão gelado. Ao chegar à margem, ele mostra como preparar as linhas, como lançar as iscas e esperar. Mas não se trata apenas de pesca. É um ensinamento sobre paciência, sobre escutar o mundo ao redor, sobre confiar no tempo. Enquanto esperam, ele fala pouco. Apenas algumas palavras, espaçadas entre longos momentos de silêncio. E mesmo assim, você sente que está aprendendo mais do que em qualquer conversa apressada. O reflexo do céu na água calma do lago, o som leve das ondas tocando as pedras, tudo parece fazer sentido ali. Quando retornam, o sol já começa a descer novamente, mergulhando o céu em tons de âmbar e cobre. As sombras se alongam e o frio retorna com mais força. É hora de se recolher, de acender as fogueiras, de escutar outra história ao redor das chamas. Mais uma noite viking se aproxima. E você, com o corpo cansado, mas a mente tranquila, sente que está pronto para recebê-la. A escuridão volta a se espalhar lentamente sobre o vilarejo. Não como uma ameaça, mas como um cobertor espesso e silencioso. As atividades do dia cessam pouco a pouco, como se cada alma ali entendesse de maneira ancestral que é tempo de repousar, de recolher-se ao interior das casas, de ouvir menos o mundo e mais a si mesmo. Você observa enquanto as últimas tochas são acesas ao longo dos caminhos de terra. As chamas dançam com o vento, lançando sombras alaranjadas que se arrastam pelas paredes de madeira, como se histórias antigas ganhassem forma ali mesmo, diante dos olhos de quem presta atenção. Dentro de uma das cabanas maiores, a reunião noturna já começou. Ao redor do fogo central, os rostos são iluminados de forma suave, quase mágica. Um silêncio reverente envolve o ambiente. Um velho guerreiro se levanta, apoiado em seu cajado rústico. Seus olhos são claros como gelo e profundos como o mar. Quando ele começa a falar, não o faz com força, mas com lentidão, com presença. Suas palavras têm o peso das estações, dos invernos passados, das batalhas que não deixaram cicatrizes visíveis, mas ainda vivem nos ossos e na alma. Ele conta sobre um tempo em que os deuses caminhavam entre os homens. Fala de corvos que traziam mensagens em sonhos, de lobos que protegiam crianças perdidas, de florestas que sussurravam nomes ao vento. A história não tem pressa. É contada como o fogo arde, devagar, com pausas longas, cheias de significado. Você ouve cada palavra como se fosse um encantamento. Aos poucos, as pessoas começam a adormecer ao redor das brasas. Um encosta a cabeça no ombro do outro. Crianças se aconchegam em mantas de lã. O ambiente é tão silencioso que se pode ouvir os estalos da lenha, o ranger suave da madeira sob o peso do vento e até o leve bater de asas de uma coruja pousada do lado de fora. Você se deita em um canto da cabana, próximo ao calor do fogo. O cheiro de madeira queimada, de ervas secas e do couro velho dos escudos pendurados nas paredes cria uma atmosfera acolhedora, quase hipnótica. Tudo ali parece feito para lembrar que, mesmo em tempos difíceis, há beleza no silêncio, há força no descanso. Lá fora, o céu está completamente limpo. As estrelas cintilam com intensidade, como se desejassem ser vistas, lembrando que acima daquela aldeia isolada há um universo inteiro que observa em paz.
A lua, quase cheia, derrama sua luz prateada sobre as montanhas distantes, desenhando silhuetas suaves e misteriosas. E então, você fecha os olhos. A história do velho ainda ecoa, misturando-se aos sons da noite. Você ouve um último sussurro, ou talvez imagine, dizendo que, enquanto houver fogo, canções e memória, os vikings jamais estarão sozinhos. A respiração desacelera, o corpo relaxa por completo. E mais uma noite começa, no norte, onde o tempo dorme devagar e os sonhos caminham como passos na neve. A noite continua profunda, como se o tempo tivesse parado para dar espaço ao silêncio. A cabana onde você repousa está quieta, aquecida apenas pela brasa viva que ainda bruxuleia no centro da sala. Lá fora, o vento sopra entre as árvores, assobiando de leve por entre os troncos altos, como se a floresta inteira estivesse cantando uma canção para embalar os que dormem. Seu corpo permanece imóvel, coberto pelas mantas de lã, mas a mente desperta aos poucos, não com pressa, mas com leveza. Você escuta os sons da noite como se fossem parte de um sonho lúcido, o estalar da lenha, o arranhar suave de galhos contra o telhado, o ocasional grunhido distante de algum animal noturno. Tudo está em equilíbrio. Lá fora, o céu continua estrelado. Uma fina névoa se forma sobre o chão, refletindo a luz prateada da lua, tornando o vilarejo ainda mais etéreo, quase intocável. Você decide se levantar, com calma, e sair para respirar o ar gelado da madrugada. Cada passo sobre a terra úmida soa acolhedor, como se o chão reconhecesse seus pés. O vilarejo está adormecido. As casas repousam em silêncio e das chaminés já não sobe fumaça, apenas o calor retido no interior das paredes de madeira. Um cachorro velho dorme enroscado junto ao estábulo. Nem mesmo ele se move quando você passa. Você caminha até o mirante de pedras, uma pequena elevação logo além das últimas cabanas, de onde se pode ver o lago ao longe. A água reflete o céu como um espelho escuro, pontilhado por estrelas. Não há barcos ali agora, apenas o sussurro constante da correnteza, deslizando suave entre as margens geladas. O som da água, em harmonia com o vento, parece contar histórias que não precisam de palavras. Ali em cima, sozinho com o mundo, você sente algo profundo, como se a própria terra respirasse com você, como se os antigos espíritos que os mais velhos sempre mencionam estivessem ali, observando, com calma, sorrindo com sabedoria. Nada se move depressa, nada é forçado, existe apenas o agora, e ele é suficiente. Você se senta sobre uma pedra coberta por musgo e observa a floresta ao longe. As árvores balançam suavemente, como se dançassem com a brisa. A natureza inteira parece adormecida, mas viva, e esse contraste entre quietude e presença te envolve por completo. Lentamente, o frio começa a tocar sua pele de forma mais insistente. Então, você se levanta e volta para sua cabana. Lá dentro, o calor da brasa te recebe como um velho amigo. Você se deita novamente, o corpo afundando sobre as peles, os olhos já pesados. A madeira do teto range suavemente, o vento lá fora embala o vilarejo e seu peito se move devagar, em um ritmo tranquilo. A mente, aos poucos, se entrega. E quando você fecha os olhos, o último pensamento que vem é o mais simples de todos. Você está em casa e está em paz. A noite vai passando devagar, como se cada minuto quisesse durar mais do que o anterior. Lá fora, a aldeia segue mergulhada no silêncio. O frio permanece firme, mas estável. Não ameaça, apenas convida ao recolhimento. O vento, agora mais calmo, desliza pelas frestas com um som que lembra o sopro de alguém contando uma história muito antiga, quase esquecida. Você acorda por um breve instante, sem pressa, apenas permitindo que a consciência se estique. A brasa ainda arde fraca no centro da cabana, lançando luz âmbar sobre as paredes. As sombras ali se movem devagar,
acompanhando os contornos do que te cerca. Tudo é familiar, tudo é seguro. Você permanece deitado por alguns minutos, ouvindo apenas os próprios pensamentos, mas mesmo eles são lentos agora. Mais memórias do que ideias. Imagens do dia anterior, vozes suaves, o brilho do lago, o cheiro da madeira queimando, o som das histórias ao redor da fogueira. Tudo isso ainda está com você e se mistura ao momento presente como um sonho que ainda não acabou. Mais tarde, quando a manhã finalmente chega, ela o faz sem barulho. Nenhum galo canta, nenhum sino toca. Apenas a luz começa a ganhar força, pintando o interior da cabana com tons dourados e claros. Você se senta devagar, sem urgência. A rotina aqui não é marcada por relógios, mas pelo próprio ritmo da terra. Lá fora, o vilarejo desperta com suavidade. As portas se abrem uma a uma. Rostos sonolentos se mostram à luz da manhã. Um homem carrega um balde de água fresca até a forja. Duas mulheres recolhem lenha empilhada com cuidado. Crianças correm entre as casas enroladas em mantas, rindo com os olhos apertados do frio. Você decide caminhar até o bosque, como fez na manhã anterior. O caminho já é conhecido, mas ainda assim surpreende. Hoje há mais pássaros cantando, pequenos sons agudos entre os galhos altos. O chão está coberto por folhas úmidas e entre elas pequenas flores começam a brotar. É sinal de que o inverno está dando lugar, ainda que devagar, ao início de uma transição. A estação muda com calma, como tudo por aqui. Na clareira das pedras antigas, você encontra um pequeno cesto com frutas silvestres recém-colhidas. Alguém esteve ali antes e deixou uma oferenda, talvez em agradecimento, talvez como ritual. Você respeita o gesto e permanece alguns minutos em silêncio, olhando as árvores, ouvindo o som do riacho que corre mais ao fundo. Na volta ao vilarejo, o cheiro de pão assando invade o ar. Você sente o estômago despertar e se dirige até a casa comum, onde um grupo já se reúne para a primeira refeição. Ninguém fala alto, as vozes são calmas, os rostos relaxados. Há pão quente, uma bebida morna feita de leite com mel e pedaços de frutas secas. Tudo é simples, mas cheio de cuidado. Depois da refeição, alguns seguem para os campos, outros para os barcos, cada um tem seu papel. Mas você permanece ali por mais um tempo, sentado ao lado da fogueira que agora arde novamente. O calor sobe pelo peito, o corpo, ainda coberto por peles e lã, começa a relaxar de novo. E então, mais uma vez, os olhos se fecham. Não por cansaço, mas por escolha. Porque ali, no meio daquele mundo silencioso e puro, dormir um pouco mais parece sempre a melhor decisão. A tarde avança lentamente no norte. O céu, antes claro, começa a se tingir com tons de cobre, dourado e cinza suave. As nuvens se movem preguiçosamente sobre as montanhas, e o ar ganha aquele frescor característico de fim de dia. Nem frio demais, nem quente o suficiente para relaxar os músculos. Apenas sereno. Você está sentado à beira do lago. As águas calmas espelham o céu em transformação. Ao redor, nenhuma urgência, nenhuma voz apressada, apenas o som da natureza em sua melodia contínua. O bater ocasional de asas de um pato selvagem, o som distante de machados batendo lenha, o assovio gentil do vento tocando os galhos. Cada som é como um verso de uma canção antiga que só pode ser ouvida quando tudo desacelera. Você observa uma criança caminhando com o pai pela margem, colhendo pequenas pedras lisas, escolhendo as mais bonitas. Eles não falam muito, mas a conexão entre eles é clara. Aqui, os laços não se medem por palavras, mas por presença. Mais tarde, de volta à aldeia, as pessoas começam a se reunir para a última fogueira do dia. Desta vez, não há histórias épicas ou rituais antigos. Apenas silêncio, calor e comunhão. Cada um está ali porque quer estar. Alguns assam pequenas porções de peixe sobre pedras quentes. Outros compartilham miede em copos rústicos de madeira. Todos com os olhos meio cerrados, apreciando os últimos minutos de luz. Você se senta, cobrindo os ombros com uma manta pesada. Observa as chamas subirem, como sempre fizeram.
A fumaça sobe reta, tranquila. Nada agita o ar esta noite. E então, aos poucos, um a um, todos começam a se retirar. O silêncio retorna. Você fica ali por mais alguns instantes, olhando para as brasas acesas, agora mais fracas, mais suaves. O brilho alaranjado delas reflete nos seus olhos, aquecendo não só o corpo, mas também a alma. É como se tudo, cada som, cada cheiro, cada sensação, tivesse sido moldado com a única intenção de trazer paz. Você caminha de volta à sua cabana sob um céu salpicado de estrelas. A lua, agora cheia, acompanha seus passos. Lá dentro, deita-se uma última vez sobre as peles, respirando fundo, deixando o corpo afundar com alívio. Um suspiro escapa dos lábios, não de cansaço, mas de gratidão. E assim termina sua noite no Norte Viking, um lugar onde o tempo desacelera, onde o silêncio fala mais alto que o ruído do mundo, e onde cada detalhe existe para lembrar: está tudo bem em apenas estar, em apenas descansar. Obrigado por acompanhar mais uma história aqui no canal Fogueira Sonolenta. Se você chegou até aqui, espero de coração que esteja mais leve, mais calmo e que o sono esteja se aproximando devagar, como a névoa sobre os campos do norte. Nos vemos em breve em outra história, outro tempo, outro lugar. Boa noite e bons sonhos.